vocês? Hoje estou aqui para dar aula de vocês de História e História de Fortaleza. Mas, tia Tainá, você por aqui? Sim, gente, essa aula quem vai dar sou eu, tá bom? A tia Vivi está bem, mas essa semana algumas aulas quem vai dar sou eu. Então é melhor vocês já irem se acostumando, tá bom? Mas é só um pouquinho, não se preocupem, tá? Já a tia Vivi volta. Bom, vamos lá. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero passar para vocês a nossa agenda. Então, o que você vai fazer agora? Pegar o seu estojo, certo? A sua agenda e você vai escrever a sua agenda que vai aparecer aqui no nosso quadro agora. E aí, pessoal, copiaram a agenda? Espero que tenham copiado tudo, hein? Bom, então vamos lá. Já que vocês já copiaram a agenda, nós vamos começar essa nossa aula, que é uma revisão das coisas que a tia Vivi já passou para vocês. Então, eu fui dar uma pesquisada, no que vocês já estão aprendendo e amei o assunto, um assunto super interessante, não é? Que é muito bom vocês realmente aprenderem. O tema da nossa aula de hoje, o conteúdo da nossa aula de história, são as famílias, Como se formam as famílias. Eu estou até aqui com a minha colinha aqui, vocês vão me ver olhando aqui para baixo um pouquinho, mas não tem problema, tá certo? Então, a nossa semana vai começar assim, essa nossa aula de história vai começar falando sobre as relações familiares e as famílias brasileiras. Eu acredito que esse seja um assunto que vocês já conhecem e dominam bastante. As relações familiares. Como assim? Nós temos aí no livro, na página 54. Vocês podem pegar aí o seu livro, abrir na página 54, que vocês vão ver aí as relações familiares. Você vai ver que bem no meio aí tem um pai, a mãe, o filho e a filha, não é? Página 54. Pega aí. Pode abrir. É muito importante você acompanhar essa imagem, tá? Porque ela vai lhe dar mais clareza, no que você vai ver. Bom, vamos lá. Lá em cima do pai e da mãe tem o avô paterno, a avó paterna, a avó materna e o avô materno, que são o quê? O avô paterno é o seu avô que é pai do seu pai, por isso que é paterno. A avó paterna, porque ela é mãe do seu pai. Mas se for a mãe da sua mãe, ela é a sua avó materna, porque ela é mãe da sua mãe. Entendido? Por exemplo, eu tenho a minha avó, que é a mãe da minha mãe, o nome dela é Zilda. O nome da minha avó materna é Zilda. O nome da minha avó paterna, que é a mãe do meu pai, é Carmelita. Entenderam? Então, normalmente você tendo seus avós vivos ou não, você vai ter avós e avós paternos e maternos, ok? Alguns podem ainda nem ter conhecido, os avós. Então, vamos lá, continuando. Temos aqui do lado também o tio e a tia. O seu tio e a sua tia são irmãos dos seus pais, irmãos da sua mãe ou irmãs do seu pai. Bom, agora vamos lá. Os seus primos são os filhos dos seus tios. Até aí está fácil de entender, não é, gente? Acredito que sim, porque geralmente os tios são pessoas próximas, são pessoas que cresceram com seus pais, São os seus tios, as pessoas que cresceram com eles, que são filhos da sua avó. E os seus primos são os filhos dos seus tios, ok? Facinho de entender. Essas são as relações familiares.
Aí nós temos aí tio, primo, tia, todas essas relações são relações familiares, é importante você lembrar. Sem contar que nós temos bisavós, bisavôs, não é? Que são os pais dos seus avós, sejam eles paternos ou maternos. Aqui nessa imagem não tem, mas existe também essa parte aí de parentes, né? Vamos lá, continuando. Nós vamos falar agora sobre as gerações. Como assim, tia Tainá, gerações? Bom, gente, nas gerações é um pouquinho diferente. Olha só, nós temos a geração dos nossos pais. Vamos supor que nossos pais estão aqui. E nessa geração tem os nossos tios, que estão na mesma geração. Acima deles, que é antes deles, tem a geração dos nossos avós, não é? Avós mais antigos, os pais e tios. Temos nós e os nossos primos. Estamos na mesma geração que os nossos primos. Então, nós podemos ver aí que as gerações estão bem ligadas às relações de parentesco, não é? Os primos são da mesma geração. Os tios e os seus pais estão na mesma geração e os seus avós, tanto paternos quanto maternos, estão também na mesma geração. Vamos lá, continuando, porque nós vamos falar agora sobre as famílias brasileiras. Bom, gente, aqui nós podemos ver que as famílias brasileiras são formadas por vários grupos de países, não é? De etnias. Bom, como assim, tia Tainá? Gente, nós sabemos que o nosso povo brasileiro é um povo muito miscigenado. O que é isso? É mistura de etnias. Como assim? Bom, gente, nós sabemos que o nosso país nasceu como? Já existiam aqui índios, não é? Portugal colonizou, trazendo famílias portuguesas. Vieram também escravos africanos da África, do continente africano. E posteriormente vieram italianos, holandeses. E o nosso povo acabou se misturando, japoneses, né? Que são os imigrantes que vieram para o Brasil. Então, podemos ver que o nosso país tem essa variedade. Por quê? De variedade até, gente, de aparência. Podemos ver que existem na nossa turma pessoas que são bem diferentes, né? Na fisionomia, na cor de pele, no cabelo, bem diferente, porque o nosso povo é muito misturado. E eu particularmente amo isso, não é? Porque nós somos um país muito grande e muito diversificado. Não só nas vegetações, que nós já sabemos, né, que nosso país ele é muito rico, mas também em termos de povos, não é? Então, que bom, né, gente? Devemos respeitar todos os povos, principalmente nós brasileiros, que somos formados por vários povos diferentes. Nosso conteúdo de história, nós já fizemos a nossa revisão. Espero que vocês tenham entendido tudo. Agora vamos para a história de Fortaleza. Bom, nesse assunto nós vamos abordar o que, tia Tainá? Vamos abordar as transformações que aconteceram na população de Fortaleza, que tornaram ela uma metrópole. Como assim? Não estou entendendo. Como que Fortaleza não era uma metrópole? Hoje ela é uma cidade tão grande. Bom, gente, antigamente não era assim. Na verdade, a cidade ela vai crescendo e se tornando urbana, né? A cidade ela se torna urbana quando começa a ter mais um comércio mais forte, quando começam a ter transportes. E é aí que vai entrar o assunto que tem aqui no nosso livro. Ó. No início do século XX, Fortaleza já possuía a 7ª maior população urbana do país. Vamos diferenciar a população de urbana de população rural. Vocês lembram desse assunto?
O rural é aquela população que vive em campos mais distantes das cidades, né? Aliás, das cidades urbanas. Porque no campo nós também temos as cidades, não é? Mas as cidades urbanas significa que elas têm comércio, que elas têm residências mais próximas, avenidas, que ela tem transporte público, entenderam? E tem também espaços públicos, shoppings, e aí a gente pode identificar cidades, esses lugares que são cidades urbanas, esses lugares que são mais diversificados e principalmente com a maior aglomeração de pessoas. Como assim? Onde tenha mais pessoas ali morando naquele lugar ou usando aquele lugar como o seu trabalho, né? O nosso assunto traz mais um detalhe quando lá no livro vai falar sobre a era dos bondes. Os bondes, gente, eram um tipo de transporte público, onde levavam pessoas, né? E aqui vai falar que no dia 25 de abril de 1880, começou a circular em Fortaleza a linha do bonde de burro. E ele era levado por burros. Já depois de alguns anos, em 1913, já vieram a ser bondes elétricos, então não era mais levado por burro, não é? Esses bondes, gente, com o passar do tempo se tornaram o quê? Os ônibus, né? Esse transporte público que nós temos hoje em dia, que são os ônibus, que hoje, né, temos os primeiros terminais, Parangaba, Lagoa, Messejana, Siqueira, Papicu, Antônio Bezerra, Conjunto Ceará, não é? Esses terminais que nós conhecemos hoje são o que nós podemos ver da evolução dos bondes até hoje, né? São os transportes públicos que são os ônibus. Então a nossa cidade realmente ela cresceu e se tornou uma metrópole por volta do ano de 1910. Por que isso, tia Tainá? Olha só, por volta de 1910, a cidade estava em pleno crescimento. Nós temos aqui no nosso livro falando bastante sobre esse crescimento da cidade. E olha aqui o que ele vai falar, que exportavam-se matérias-primas, olha só, de origem animal e vegetal, óleo, peles de animais, cera de carnaúba, mamona, babaçu, algodão. Quero até falar aqui sobre a carnaúba, que é uma das plantas que eu mais gosto. E dela, gente, é extraído, né, bastante coisa que vai se tornar produtos. Então, nós podemos ver que a cidade já começa a ter fábricas, não é? Então, aí a urbanização vai crescer, porque onde tem fábrica, atrai o que, gente? Trabalhadores. Hoje em dia, você ainda pode ver. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando passar essa pandemia, for pegar um metrô, ok? O metrô, e você estiver passando pelo terminal da Parangaba, o terminal é a estação, na verdade, né? O metrô é a estação. A estação da Parangaba, você vai olhar para o lado, por exemplo, estou aqui no metrô, esse lado é o shopping, o shopping da Parangaba, você vai olhar para o outro lado e você vai ver fábricas antigas, que não são mais fábricas. Na verdade, as fábricas que existiam em Fortaleza, elas mudaram para outro lugar. E ficaram poucas fábricas em Fortaleza. A maioria mudou para a cidade de Maracanaú, né, que tem um polo industrial. Mas antigamente essas fábricas não eram aqui no Maracanaú, eram em Fortaleza. E aí, o que foi acontecendo? As pessoas que tinham mais poder aquisitivo foram morar nas praias e começou a construir prédios, não é? Fala aqui no nosso livro até sobre um prédio, ó, chamado, deixa eu pegar aqui, é o Excelsior Hotel, construído em 1931, na Praça do Ferreira. Interessante, não é? Então, o crescimento da cidade de Fortaleza, ela se deu aí, nessa época,
de 1910, 1920, 1930. E olha aqui uma coisa interessante. Em 1932 chegou a luz elétrica, certo? Então podemos ver aí a população de Fortaleza a partir daí começou a crescer muito rapidamente. Sem contar que pela década de 1960, 50, já vieram sertanejos, que eram as pessoas que viviam nas áreas rurais, para Fortaleza. Só que essas pessoas não tinham poder aquisitivo. E o que foi que eles fizeram? Acabaram formando as favelas, né? Que são os bairros mais humildes. E aí, gente, como já conhecemos a nossa cidade, tem uma área, né, que tem mais casas mais chiques, mais ricas, não é? E temos também favelas. Se você também, é até bom você dar uma olhada. Andar pelo nosso metrô, vocês vão conseguir diferenciar algumas dessas áreas, se vocês olharem bem ao redor. Por isso que eu sempre dou essa dica, onde você andar, observe, né? Observe a paisagem, porque ela vai falar muito para você. Você vai fazer a sua leitura da paisagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham principalmente entendido. Um super beijo, gravem tudo na cabecinha e até a próxima aula!